Olá pessoal, meu nome é Gleice e estou aqui para apresentar, muito feliz com a interação de vocês. Recebi várias histórias e aí eu fiz um apanhado de 4 histórias que tinham o mesmo, vamos dizer assim, segmento, né? Histórias de assombrações de família, caso vivenciado em família. Então vamos lá? A primeira pessoa pediu para mudar o nome. Ela colocou para mim no e-mail que ela queria que eu trocasse o nome dela. E aí eu troquei e ela permitiu que colocasse só a cidade real, né? E o estado dela e a idade. E a gente trocou aí alguns e-mails e a gente chegou a, ao comum acordo que o nome seria a maldição da nossa família, quer dizer, da família dela, né? Então, Cristiane, 42 anos, Recife, Pernambuco. Nossa primeira história da nossa primeira seguidora aí que está participando. Oi, Gleice, meu nome é Cristiane. Tenho 42 anos e moro atualmente em Recife. Mas essa história que vou te contar aconteceu quando eu tinha 12 anos, numa casa da minha avó, no interior de Pernambuco, em uma cidade chamada Limoeiro. Desde pequena, eu sabia que havia alguma coisa errada com aquela casa. Era um casarão antigo, com janelas altas e paredes rachadas. Sempre que a gente ia visitar a avó, minha mãe ficava mais quieta, mais tensa. E eu só entendi porque anos depois. A primeira coisa que me marcou foi uma escada. Toda vez que eu subia, parecia que alguém subia junto, só que ninguém estava ali. Eu via passos pesados atrás de mim, como se fosse um homem grande. Minha avó dizia que era madeira velha, mas até criança sabe diferenciar um barulho natural de uma presença. Um dia, eu estava sozinha no quarto da frente. Era um cômodo onde ninguém dormia, mas por alguma razão minha avó guardava tudo lá: retratos antigos, espelhos quebrados e uma poltrona que ninguém usava. Eu entrei para procurar um jogo de tabuleiro, mas quando fechei a porta, ouvi sussurros, baixinho, como se alguém dissesse meu nome. Cristiane, Saí correndo. Minha mãe brigou comigo e disse para eu respeitar o quarto. Mas quando eu contei o que ouvi, ela empalideceu. Foi aí que minha avó contou. Esse quarto era do seu tio, que morreu dormindo. A gente não falava muito nisso. Depois disso, tudo piorou. As luzes da casa começaram a piscar, a cachorra da família não entrava mais em casa, uma prima minha ficou com febre sem explicação por semanas. Minha mãe jurava que era só estresse, mas eu sabia, aquela casa não queria mais ninguém ali. Quando a avó morreu e a gente voltou para dividir os bens, ninguém quis a casa. E aí a casa ficou fechada. Até que, anos depois, ela pegou fogo, sem ninguém dentro. Ninguém soube explicar como começou. Desde então, não vi mais nada, mas sonho com a casa toda semana. E às vezes, nos sonhos, eu ouço. você pode ter saído, mas você é nossa. É por isso que eu precisava te escrever, Gleice. Não para pedir ajuda, porque eu sei que isso ninguém pode resolver. Mas porque, se um dia essa história for parar nos ouvidos de alguém que passou por algo parecido, talvez a gente se encontre nesse medo silencioso que carrega gerações inteiras. A casa já não existe para mim, mas a sensação de que algo ainda me observa
continua muito viva. Obrigado por me ouvir. Cris, obrigada por participar. Você é a primeira seguidora a participar do nosso canal, dos nossos relatos sobrenaturais. E eu convido você que está aí assistindo esse vídeo para você ver até o final, porque tem mais histórias aí legais, e fazer como a Cris. Mande um e-mail pra gente dos seus relatos aí, da sua família, de conhecidos. O e-mail vai estar aí na descrição, tá bom? Vamos lá para a nossa próxima história, nosso segundo relato. E intitulada aí A Menina do Corredor. Já essa seguidora, ela pediu para colocar, podia falar o nome dela, o local, a idade e tudo. Então, vamos aí começar. Juliana, 37 anos, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Gleice, tudo bem? Meu nome é Juliana, tenho 37 anos e moro em Campo Grande. Essa história aconteceu quando eu tinha uns 14 anos, mas nunca esqueci. Na verdade, quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza de que aquilo não foi imaginação de criança. Na época, a gente se mudou para uma casa antiga, alugada, em um bairro tranquilo. Era simples, mas bem espaçosa, com um corredor longo que levava até os quartos. Desde o primeiro dia, senti algo estranho com aquele corredor. Sabe aquela sensação de estar sendo observado pelas costas? Era todo santo dia. E toda noite a mesma coisa acontecia. Eu acordava com uma vontade absurda de ir ao banheiro, sempre por volta das 3 horas da manhã. E sempre via uma menina parada no final do corredor. Ela não fazia nada, só estava ali parada, usava um vestido branco, os cabelos cobrindo parte do rosto. No começo eu achava que era minha irmã, mas ela sempre dormia profundamente. Quando tentei contar para minha mãe, ela disse que era coisa de sonho, que eu assistia filmes demais. Só que um dia, meu pai acordou antes de mim. Ele foi até a cozinha e voltou pálido. Ele disse: "Vi uma criança no corredor, mas sumiu quando cheguei perto." Depois disso, as coisas pioraram. Portas batiam sozinhas, roupas caíam dos cabides e a menina começou a aparecer mais perto. Até que um dia ela estava na beira da minha cama. Nunca gritei tanto na minha vida. A gente se mudou em menos de 2 semanas. Hoje, já adulta, às vezes sonho com aquela menina. E sempre no sonho ela diz a mesma coisa: "Você me viu? Agora eu posso ir com você." É por isso que eu te escrevi, Gleice. Porque por mais que eu tente esquecer, tem noites em que sinto o colchão afundar. Como se alguém pequeno sentasse ao meu lado e eu não consigo mais dormir. Será que isso foi uma história sobrenatural? O que você acha? Então, Juliana, pelo que você conta, né? Nos parece que sim, seja uma história sobrenatural, algum espírito, algo aí que de repente, né? Estava já naquela casa aí, energias negativas, né? A gente não sabe o certo. Mas nós acreditamos no seu relato e que a gente sabe que existe sim algo aí nos bastidores da nossa vida. Algo nos bastidores, né? Um mundo paralelo, um mundo das pessoas vivas e, né, dos desencarnados. Isso a gente tem certeza. Obrigado pelo seu relato, obrigado pela confiança aí de participar um pouquinho da sua vida conosco. E um abração aí para você. Vamos agora para o nosso terceiro relato. Gente, cada relato aqui é um arrepio
de pele aqui, de cabelo, né, nos nossos braços, porque o negócio vai ficando mais tenso, mais frenético. O relato 3, a pessoa também pediu para colocar outro nome, né? E ela colocou um nome fictício aí. E o título Espelho da Avó, Anitta, né? Também a avó dela, a gente mudou o nome. Lorena, 29 anos, Florianópolis, Santa Catarina. Oi, Glê, me chamo Lorena, tenho 20 anos, sou professora e moro em Floripa. Esse relato tem a ver com algo que herdei da minha avó Anitta, um espelho antigo que sempre esteve na sala da casa dela. Sabe, espelho que parece que te olha de volta? Era esse. Um espelho retangular, grande, com moldura de madeira escura. A avó dizia que era de família, que tinha vindo da Europa. Quando ela faleceu, ninguém quis ficar com ele. Eu, meio por nostalgia, aceitei trazer para casa. Mas desde que ele chegou, minha vida mudou. Começou com reflexos estranhos. Eu vi alguém passando atrás de mim, mas quando virava, não tinha ninguém. Depois, o espelho começou a embaçar sozinho, como se alguém respirasse de perto. Uma vez acordei com o som de alguém batendo no vidro, mas era só um espelho. Comecei a pesquisar sobre espelhos antigos, descobri que muitos eram usados em rituais e que acreditavam que podiam prender almas. Levei a sério pela primeira vez quando uma amiga veio aqui em casa e disse, sem saber de nada, esse espelho tem algo de errado com ele. Senti calafrio só de olhar. A gota d'água foi numa noite em que vi minha avó no reflexo, me olhando com os olhos muito tristes. Só que ela não estava sorrindo, ela chorava. Tirei o espelho de casa no dia seguinte e doei para uma loja de antiguidades. Mas às vezes, quando passo por vidros ou vitrines, acho que ainda vejo aquela lágrima. Por isso escrevo para você, Gleice. Não sei se minha avó queria dizer algo, mas desde então eu não confio mais em reflexo e, sinceramente, acho que eles também não confiam em mim. Beijos e gratidão por compartilhar minha história. Obrigado você, Lorena, por compartilhar a sua história. Será que poderia ser sua avó? Aí você tem que pensar, sua avó era uma pessoa triste, sua avó era uma pessoa como? Alegre? Talvez não era a sua avó, ou algo aí, alguma energia negativa querendo te deixar meio preocupada e usando a imagem da sua avó aí para poder te deixar triste também. Então se liga aí que de repente não possa ser sua avó. Quarto relato. O passageiro da estrada. Vem da Maria das Graças, 59 anos, Feira de Santana, Bahia. A Maria das Graças também deixou a gente falar no nome dela. É o nome real. Olá, meu nome é Maria das Graças, tenho 59 anos e moro na Bahia. Esse acontecimento foi em 2016. Eu e meu esposo voltávamos de Salvador para a Feira de Santana, numa viagem de fim de semana. Era perto das 22 horas. Chovia fino e a estrada estava bem vazia. Na altura de um trecho sem acostamento, vimos uma figura à frente. Um homem parado de terno preto sem rosto. Isso mesmo, sem rosto. Não tinha olhos, nem boca, nem expressão. Era liso, pálido, como se algo tivesse apagado aquilo tudo. Ai, meu Deus, estou até com medo de ler o resto. Quando passamos por ele, o carro apagou. Ficamos parados ali no meio do nada por 10 minutos. Chovia mais forte, o celular não funcionava. E de repente o rádio ligou sozinho, tocando estática.
Depois, uma voz sussurrada parecia minha. Eu não entendi. Peraí. E de repente o rádio ligou sozinho, tocando estática. E depois uma voz sussurrada, que parecia minha voz. Falou assim: Você me viu? o carro voltou a funcionar sozinho. Não falamos nada. Ficamos em silêncio o resto da viagem. No dia seguinte, no dia seguinte, meu marido viu pegadas dentro da garagem, mas não choveu em feira naquela noite, e as marcas vinham de fora e paravam na porta do carro. Desde então, não pegamos mais estrada à noite. E toda vez que alguém pergunta o motivo, meu marido responde com uma frase só: a gente trouxe alguém naquela noite e ele ainda não desceu. Será, gente? Ela só terminou assim e não escreveu mais nada. Eu agradeço a você, Maria das Graças de Feira de Santana, pelo seu relato sobrenatural, por compartilhar conosco. E aí, me conta, essas histórias te arrepiaram? Essas histórias fizeram você viajar no mundo sobrenatural? Então, se você tiver um relato também aí de família, um relato que aconteceu com você, com um amigo, com um parente, mande para o e-mail que está aqui, né? Na descrição do vídeo. Me siga se você ainda não segue. Comente nesse vídeo aí qual relato que você mais gostou. Curta e compartilhe com seus amigos o meu canal. E até a próxima história sobrenatural.